Para determinar quantos são os divisores naturais de um número natural n, existe um método prático, que consiste em escrever o número n na forma fatorada para, em seguida, multiplicarmos os expoentes dos fatores primos de n somados a 1. O resultado desse produto representa a quantidade de divisores naturais de n. Por exemplo, vamos determinar o número de divisores naturais de 360. Para isso, escrevemos 360 igual 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, de modo que os expoentes de seus fatores primos são 3, 2 e 1. Assim, fazemos 3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1 igual a 24. Portanto, 360 possui 24 divisores naturais. Justifique esse método prático. Bom, para justificar esse método, eu mais uma vez vou lançar mão de um recurso combinatório que nós conhecemos, que é o princípio fundamental da contagem. Basta nós compreendermos que se trata de uma aplicação desse princípio, este método. Então, para provar o método em geral, eu vou começar fazendo um exemplo, vou pegar o próprio exemplo do enunciado, que é 360, e enxergar por que a gente faz na fatoração os expoentes somados com 1 e o produto dando 24 representa essa quantidade de divisores. Depois eu generalizo isso para um número natural qualquer. Então, como nós sabemos, como nós queremos determinar os divisores de 360, primeiramente é importante entender o seguinte: o que representa um divisor de 360? Se eu chamar aqui um determinado número x de divisor de 360, o que isso vai relacionar na prática com essa fração que eu acabei de criar? X sendo um divisor de 360, significa dizer que nessa fração eu consigo cancelar inteiramente esse número x e o resultado da fração, então, vai ser um número inteiro. Mas o mais importante nessa situação é entender que eu consigo cancelar inteiramente, na simplificação numérica, o valor de x. Então, para fazer a simplificação, eu vou enxergar tanto o número 360 quanto o x na sua forma fatorada, nas suas formas fatoradas. O 360, como é um número conhecido, só vou colocar aqui, já foi até dado, 360 é 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Agora, e com relação ao valor de x? Como nós não conhecemos o valor específico desse número, como é que eu vou escrevê-lo na forma fatorada? Pois bem, eu vou escrever o que é possível para o valor de x. A gente sabe que para poder cancelar como o x se apresenta no denominador, ele pode ter ou não o fator 2, porque ele é um dos fatores que apresenta no numerador. Então eu vou dizer aqui que o x é 2 elevado a alguma coisa. Vamos chamar esse expoente do x de r. Da mesma forma, o x pode ou não ter na sua forma fatorada o fator primo 3, porque 3 é um dos fatores do 360 que está no numerador. Então vamos dizer que x seja tem o fator primo elevado ao número s. Vamos chamar aqui o expoente de s. E a mesma coisa acontece com 5, ele pode ter um fator primo que eu vou chamar aqui de 5 elevado a t. O expoente eu vou chamar de t, e é uma possibilidade, eu vou trabalhar dentro das possibilidades de x. Agora, observe que além desses fatores, o x não pode ter nenhum outro fator primo. Ele não pode ter, por exemplo, se eu colocasse aqui vezes 7. Se eu colocasse vezes 7 no final, certamente o x não seria um divisor de 360, porque eu não consigo cancelar esse 7 no denominador. Então o x não só não pode ter o 7, como não pode ter nenhum outro fator primo que não seja 2, 3 ou 5. Então eu vou apagar aqui o 7, e aí a gente tem a forma do x. É uma forma que ainda é indeterminada, mas que já começa a dar uma cara para esse número. Então, quando eu escrevo aqui x igual 2 elevado a r vezes 3 elevado a s vezes 5 elevado a t, vamos investigar agora esses expoentes de x para determinar as possibilidades desse valor.
Bom, para que a gente possa cancelar o 2 do denominador nessa fração com o 2 aqui do numerador, observe que o expoente r ele pode ser igual ou menor ao expoente do numerador, que no caso aqui é 2 ao cubo, o expoente é 3. Então quer dizer que para o expoente r, a gente tem as possibilidades, vou colocar aqui 0, 1, 2 ou 3. Nós temos essas 4 possibilidades para R. Da mesma forma que para S, observando que S é o expoente do fator 3 no denominador, para que a gente possa cancelar, observando que o expoente do numerador é 2, desse mesmo fator primo 3, então quer dizer que o expoente do denominador pode ser igual ou menor esse expoente 2. Então as possibilidades de S são 0, 1 ou 2. E aí o 5 do 360 é um 5 elevado a 1, significa dizer que o 5 do denominador, para ser cancelado, ele pode ser 0, colocando aqui as possibilidades, 0 ou 1. Então, observe, inclusive, fazendo aqui uma última observação, que o 0 é uma das possibilidades que, quando o 0 for o expoente de algum desses fatores primos, quer dizer que, na prática, esse fator primo não vai aparecer no valor de x. Se for 2 elevado a 0, por exemplo, então o 2 não vai ser um fator de x, porque o x pode ou não ter o fator 2. Ele pode ou não ter o 3, e ele pode ou não ter o 5. E ele não pode ter nenhum que não seja esses 3. Mas os próprios 3, eles não necessariamente têm que aparecer. Então, se nós tomarmos aqui as possibilidades para esse valor de esses expoentes de x para determinar, observe que de 0 a 3 nós temos 4 possibilidades. Aqui eu estou colocando a quantidade de possibilidades em cada caso. No caso de S, nós temos 3 possibilidades. E no caso de T, nós temos 2 possibilidades. E aí, se nós fizermos todas as variações possíveis para esses expoentes, nós vamos obter todos os divisores de 360. Então, para estabelecer todas as variações possíveis, basta enxergar as variações em cada uma das possibilidades de escolha. Então, no caso de 2 elevado a r, eu tenho 4. Para cada uma delas, vale ressaltar o nosso mantra, para cada uma delas, então aqui é a multiplicação, eu posso fazer o s variar com 3 possibilidades. E para cada uma delas, eu posso fazer o t variar com 2 possibilidades. Então, a quantidade total de variações possíveis, que vai gerar a quantidade total de divisores, é igual a 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, as 24 possibilidades. Então, essa é uma justificativa com base num exemplo concreto. Para a gente fazer agora a generalização, basta enxergar, vou apagar tudo aqui, basta enxergar isso numa situação qualquer. Em vez de 360, vamos colocar um número que eu vou chamar aqui de n, que na sua forma fatorada, vamos dizer que ele tenha o fator primo, que eu vou chamar de P1, elevado a um certo número que eu vou chamar de R1, vezes um outro fator primo P2 elevado a um R2, vezes um fator primo P3 elevado a um R3, e assim por diante. O que vai acontecer, vamos chamar aqui o enésimo, vamos dizer que ele tem n fatores primos, vai ficar P elevado a n vezes um expoente que eu vou chamar de Rn. Então, o que vai acontecer para que um número seja divisor desse número n? Ele pode ter ou não cada um desses fatores primos, P1, P2, P3, Pn. Mas ele pode ter, para ser um divisor de n, ele pode ou não ter cada um desses fatores primos elevado a qual expoente? Elevado ao expoente que vai de 0 até o expoente daquele fator primo. Então, se nós tomarmos aqui o R1, o divisor de n, ele vai ter P1, esse mesmo fator primo P1, elevado a um número que vai de 0 até R1. De 0 até R1, nós temos quantas possibilidades? Nós temos esse R1 mais 1. Se nós tomarmos de 0 a 3, tem 4 possibilidades. De 0 a 5, tem 6 possibilidades. Então, de 0 a R1, tem R1 mais 1, o número de possibilidades. Então, a mesma coisa vai acontecer com o R2.
a gente vai ter um R2 mais 1, que é o número de possibilidades. A mesma coisa vai acontecer com o R3, R3 mais 1, e assim por diante, com todos os fatores primos até o enésimo, ou seja, Rn mais 1 vai ser mais um dos fatores que a gente vai estabelecer a variação. Então, se eu multiplicar esses valores, R1 mais 1, vezes R2 mais 1, vezes R3 mais 1 e etc., até Rn mais 1, eu estou estabelecendo todas as variações possíveis para os expoentes do divisor de n, e aí eu vou obter a quantidade de divisores que esse número n possui. Então, aplicando aqui basicamente o princípio fundamental da contagem para provar uma das regras dentro dessa teoria dos números. Então, fechamos por aqui.